Então, boa tarde a todos e todas. Estamos dando início à nossa apresentação sobre marxismo e religião. O módulo de hoje, né, essa aula remota de hoje, o título é O Ópio do Povo, uma questão, né? E para a leitura, então, nós, enfim, sugerimos a leitura de A Ideologia Alemã e também do livro A Crítica da Filosofia do Direito de Hegel, aquele texto de introdução, né? E no caso da ideologia alemã, a parte A, a parte um, aquele primeiro momento ali do texto. E eu vou tentar trazer para vocês aqui, enfim, um debate sobre esse tema, levando em consideração essas leituras e outras que envolvem aí a abordagem marxiana acerca do fenômeno religioso. Esse tema é um tema que gera um debate interessante do campo do marxismo, enfim, no Brasil e no mundo, na verdade. E eu, de antemão, quero dizer que eu, na verdade, vou oferecer para vocês aqui aquilo que talvez muitos autores chamariam de uma interpretação heterodoxa da versão marxiana sobre religião. Eu mesmo, enfim, se eu fosse classificado aí no campo dos marxismos, eu estaria mais no campo dos marxistas heterodoxos, né? Enfim, do que os marxistas ortodoxos, mas não na acepção do Lukács, né? Porque na acepção do Lukács, a ortodoxia do marxismo está no método e não nas, enfim, nas constatações do autor. E daí, nesse sentido, eu seria mais ortodoxo do que heterodoxo. Mas, na verdade, o que você tem como recorrente quando você fala em ortodoxia e heterodoxia, que no caso do campo marxiano, marxista, na verdade, as abordagens heterodoxas são aquelas consideradas como abordagens que dialogam com autores para além do próprio marxismo. Mas, enfim, o que eu vou tentar apresentar para vocês aqui é uma versão, uma leitura da interpretação do Marx sobre a religião, tá certo? Por que uma leitura? Porque esse não é um tema que, de fato, foi desenvolvido pelo Marx e pelo Engels. Um pouquinho mais pelo Engels, né? Mas não é um texto, não é um tema que o Marx desenvolveu, mas ele deixa um legado e a partir desse legado a gente faz as interpretações, tá certo? E daí eu queria começar, na verdade, com a passagem mais famosa, e é por isso que o título do encontro de hoje tem esse título, essa pergunta, né? O ópio do povo, porque a passagem talvez a mais difundida do Marx sobre esse assunto é aquela que está na introdução, né, desse livro, Crítica da Filosofia do Direito de Hegel, né? Na verdade, é uma passagem na introdução, que aqui na minha versão vai lá para o final, né, do texto, e está na página 145 da minha edição, né? Eu não sei se é a mesma edição de vocês, mas na verdade é aquele texto de introdução, o famoso texto de introdução. E aqui nessa introdução, logo no início, o Marx começa a fazer a discussão dele sobre a questão da religião. E do meu ponto de vista, esse é, enfim, a passagem da obra do Marx, de toda a obra do Marx, onde está mais evidente o debate sobre a questão da religião. Há algumas passagens também em outros momentos aqui desse livro, né, da crítica da filosofia do direito de Hegel, na própria ideologia alemã, por exemplo, nas teses, né, eu estou com duas versões aqui, mas tem uma versão atual da Boitempo também muito boa. E é por isso que eu acabei selecionando esses dois textos, onde, enfim, ele está, pelo menos, introduzindo o debate sobre religião. E como eu falei para vocês, o que eu vou trazer para vocês hoje aqui é o que talvez as pessoas consideram como uma interpretação heterodoxa, principalmente dessa passagem aqui da introdução, né, onde o Marx vai dizer, abre aspas, daí eu vou pegar aqui a tradução da Boitempo, tá? Que foi feita pelo Rubens Enderle e o Leonardo de Deus, né? A tradução direto do alemão. Esses tradutores sempre fazem, enfim, né,
sempre fazem o cotejo com outras traduções, principalmente da inglês, da versão inglesa. E daí, nessa passagem, o Marx vai dizer, abre aspas, agora é o Marx falando, a miséria religiosa, e ele grifa esse termo religioso, a miséria religiosa constitui, ao mesmo tempo, a expressão da miséria real, expressão também está grifado, e o protesto, também grifado, contra a miséria real. Então, olha só essa frase, né? A miséria religiosa constitui, ao mesmo tempo, a expressão da miséria real e o protesto contra a miséria real. Marx era um autor muito crítico do tema da religião, assim como grande parte dos autores da época dele, e hoje também, né? Mas principalmente no século XIX há um intenso debate da ciência com a religião, e é o momento onde você já tem o advento do pensamento científico, do pensamento racional, como elemento, o advento não, mas a consolidação, desculpem, né, do pensamento racional como elemento fundamental para entender a realidade, para explicar a realidade. Então esse debate, esse confronto ciência e religião, também é algo presente na obra do Marx, principalmente no início das produções dele ali dos anos 40, 45, 46, quando ele vai escrever esses textos. Então, essa primeira frase. A miséria religiosa constitui ao mesmo tempo a expressão da miséria real e o protesto contra a miséria real. E daí ele continua no mesmo parágrafo. A religião é o suspiro da criatura oprimida, o ânimo de um mundo sem coração e a alma de situações sem alma. Né? Então, de novo, né? A religião é o suspiro da criatura oprimida, o ânimo de um mundo sem coração e a alma de situações sem alma. Eu gosto muito dessa tradução da Boitempo. Tem outras traduções também, né? Enfim, às vezes a gente muda. O português é uma língua que possibilita várias, né, palavras para o mesmo sentido, mas eu gosto bem dessa tradução. E daí ele termina com a famosa frase do Marx sobre o tema da religião, que todo mundo conhece, que está nos cartazes, está nas camisas, né? Enfim, tá pichado nos muros, que é a frase: a religião é o ópio do povo. Essa vocês devem ter conhecido, já devem ter ouvido falar, né? Então, essa passagem aqui, né, do início desse texto da introdução, é uma passagem que, enfim, tem levado os autores que querem entender a religião do ponto de vista do marxismo a debater essa interpretação do Marx. Alguns, inclusive, vão dizer: olha, essa frase do Marx não é ainda do Marx marxista, né? É do Marx pré-marxiano, é do Marx ainda de uma inspiração hegeliana ou de uma esquerda hegeliana. Né? Tem todo esse debate também que a gente pode, enfim, trazer para discutir a questão do Marx. Mas o fato é que esse é um texto do Marx, né? E esse texto ele está composto, né? Nessa introdução, né, da crítica da filosofia do direito de Hegel, e a primeira frase dessa introdução desse livro é, né, abre aspas, na Alemanha, a crítica da religião está no essencial terminada, dois pontos. E a crítica da religião é o pressuposto de toda crítica. Né? Então ele vai dizer primeiro, a crítica já está feita, e depois ele vai dizer, mas enfim, o ponto de partida em torno da crítica da religião, né, é o pressuposto de toda crítica, ou seja, a religião como ponto de partida da crítica para entender a realidade. Eu vou avançar um pouquinho mais nisso mais para frente, mas antes da gente falar um pouco mais sobre esse pressuposto marxiano, eu queria trazer para vocês então aqui a interpretação que eu tenho, que não é minha, na verdade é influenciada por outros autores, principalmente um autor chamado Michel Lovy, que é um autor que eu tenho trabalhado já há muitos anos nas minhas pesquisas, enfim, que eu tive a oportunidade de estudar com ele. É um autor brasileiro, na verdade, radicado na França, de origem austríaca, na verdade, mas que nasceu no Brasil, se formou no Brasil e depois fez a carreira na França. E a partir das leituras, né, do Marx, de autores como Michel Lovy,
A minha interpretação inclusive isso está num livro meu, abre aspas, né, daí já sou eu falando aqui, né? Significa que, diferente das interpretações amplamente divulgadas, né, a ação religiosa para Marx pode significar tanto uma manifestação ideológica das angústias geradas pelas condições individuais na sociedade existente, como também um protesto contra ela. Ou seja, o que eu quero trazer para vocês aqui é que essa frase do Marx, e, na verdade, o conjunto, né, completo desse texto introdutório desse livro, que é a crítica da filosofia do direito do Hegel, em conjunto com outras passagens que a gente encontra em A Ideologia Alemã, permite dizer, enfim, afirmar que a contribuição do Marx para os estudos da religião, a principal contribuição é que ele vai constatar, enfim, no fenômeno religioso, um duplo caráter, né? Um caráter de, enfim, é, protesto, né, contra a religião, né, ou seja, desculpa, de protesto da ação religiosa contra a realidade, né, com relação à realidade, né, ou, né, também o que recorrentemente acontece, né, uma ideologia de manutenção dessa realidade. Ou seja, a religião como possibilidade de protestar contra a realidade ou de, enfim, ser um elemento de elo, ligação, manutenção dessa realidade. É esse duplo sentido que o Marx vai trazer, principalmente nesses textos que eu pedi para vocês lerem, e é essa, enfim, interpretação inicial que eu trago para vocês e que depois eu gostaria que vocês, na hora do debate, comentassem. Né? Ou seja, daí eu trazendo aqui uma passagem de um texto importante do Michel Louvi, quando ele vai fazer uma análise da obra, seja do Marx ou do Engels. Né? Ele vai dizer o seguinte, né? Louvi afirma que o elemento central do método de análise marxista sobre religião daí abre aspas, aí eu ouvi falando, considerá-lo, ou seja, considerar o fenômeno religioso, juntamente com o direito, a moral, a metafísica, as ideias políticas, ou seja, juntamente, considerar a religião juntamente com todas as outras dimensões presentes na superestrutura da sociedade, ou seja, todas as formas ideológicas, né? Esse, enfim, seria a consideração quando a gente pensa a superestrutura, né? Se na infraestrutura você tem toda a lógica do sistema de produção, do sistema produtivo, você vai ter na infraestrutura, dessa dimensão da infraestrutura da sociedade, as ideias que a sustentam, que sustentam a infraestrutura, o sistema de produção da maneira como ele é, ou seja, que sustentam o sistema de produção capitalista. Então, junto com todas essas outras formas ideológicas, né, a religião, junto com o direito, com a moral, com a metafísica, com as ideias políticas, né, etc. Então, considerar, né, o Marx considera na lógica do Louvi, né, a religião e todas essas outras formas ideológicas como uma das múltiplas formas de ideologia, isto é, da produção espiritual de um povo, a produção de ideias, representações e formas de consciência, necessariamente condicionadas pela produção material e as relações sociais correspondentes. Fecha aspas. Né? Então, trata-se, portanto, daí eu já penso falando aqui, né, de considerar a religião como um universo de significado cultural e ideológico específico. Né? E por que é importante eu tentar trazer elementos aqui que justifiquem essa interpretação do duplo sentido, do duplo papel da religião, seja de manutenção, seja de protesto da realidade? Porque essa interpretação ela está inserida na lógica da interpretação marxiana que vai considerar a sociedade articulada em torno de uma infraestrutura e de uma superestrutura, onde as relações entre essas duas dimensões não são relações, enfim, positivadas, e sim relações dialéticas, dialógicas, dialogais. E se, portanto, você tem, conforme a gente vê no Marx, na estrutura da sociedade capitalista, né, dentro desses dois elementos, dessas duas dimensões da realidade, a perspectiva
das formas ideológicas garantindo, né, a manutenção desse sistema produtivo excludente, né, explorador, concentrador, nessa relação dialética, as movimentações, as manifestações das classes, enfim, sejam vinculadas à infraestrutura, à superestrutura, elas, enfim, podem ressignificar, não só, né, daí ele vai colocar isso como possibilidade, eles podem ressignificar não só as formas de produção, mas também as formas ideológicas. E nessa perspectiva você pode ter a possibilidade aberta da religião, apesar de ser é, conjunturalmente, né, predominantemente uma estrutura, um elemento de manutenção da realidade, ele prevê essa possibilidade da religião se transformar também num elemento de protesto contra essa realidade. Não é? Não podemos esquecer que nós estamos falando de um autor que apresenta, primeiro, uma abordagem estrutural da realidade, uma perspectiva de uma totalidade sobre a realidade, e de um autor que, ao mesmo tempo que nos oferece uma teoria de conhecimento sobre a realidade, essa teoria é, ao mesmo tempo, uma plataforma política de transformação dessa realidade. Né? O Marx, a gente está falando aqui do tema da religião em Marx, mas é o tema da religião na obra do Marx. E a obra do Marx, ela é, enfim, constituída de elementos conceituais, né? Ela é capilarizada de elementos conceituais que, que dão sentido para a sua teoria e que são elementos conceituais que buscam fundamentalmente não só entender essa realidade, mas mostrar os elementos de fissura, né? De desgaste dessa realidade. Então, os conceitos marxianos em geral são conceitos que buscam entender a realidade para transformá-la, para desconstruí-la, para reconstruí-la. Né? Como, por exemplo, a ideia de mais-valia, de mais-valor, onde o autor vai mostrar que, na verdade, as relações sociais estabelecidas na produção, as relações que predominam entre classe capitalista e classe trabalhadora, né, ou nas palavras do Marx, classe burguesa e classe proletária, não são relações de cooperação, e sim relações de exploração. Como que a gente descobre isso? A partir do conceito de mais-valor, de mais-valia. Então, os conceitos são, em geral, conceitos que não só explicam a realidade, não só procuram explicar o capitalismo, mas procuram demonstrar, né, as suas fragilidades, as suas fraquezas. Ou pelo menos, né, as suas fragilidades e as suas fraquezas na lógica da dimensão humana. Porque quando eu leio Marx, eu vejo um profundo senso de humanidade na obra do Marx, e a apresentação que ele faz desse sistema societário no qual nós estamos até hoje inseridos, que é o sistema capitalista, né, quando eu vejo essa imagem reportada por Marx em sua obra, fica evidente que esse sistema é um sistema extremamente desumanizador. Ele não é só desumano, ele é desumanizador na sua essência. Né? Porque, primeiro, ele não nos torna coisas. Né? Nós não somos pessoas, nós somos força de trabalho. E se nós somos força de trabalho, nós somos também mercadoria. Então, o nosso corpo é uma mercadoria para o capitalismo. Né? E a maioria de nós só tem o corpo, a força de trabalho, para ser vendida, né? Para receber, enfim, um valor em troca para sobreviver. Então, nós somos coisificados no capitalismo. Né? Então, toda essa crítica da religião passa por esse debate, passa por essa interpretação. Um outro elemento importante, e esse talvez seja o mais heterodoxo de todos, e aqui eu confesso a vocês a minha aproximação com autores marxistas como Gramsci, como Walter Benjamin, como os autores da Escola de Frankfurt, Erich Fromm, entre outros, né, que fazem uma leitura marxista da realidade, baseada na obra marxiana, mas que estão também bebendo de outras fontes, como, por exemplo, uma outra fonte importante da sociologia alemã, que é a sociologia compreensiva, né? Fundamentalmente a weberiana. Né? Então eu confesso tudo isso aqui, né? Porque esse outro elemento que eu quero trazer para vocês aqui tem muita afinidade, e aí esse é um termo weberiano, né? Tem muita afinidade com a obra do Weber, principalmente a Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Né?
qual é esse outro elemento? Então, o primeiro elemento que eu trago da interpretação do Marx sobre religião é isso, esse duplo sentido, esse duplo caráter do fenômeno. Contestador, né, e ideologia de manutenção da realidade. Né? Um outro elemento que também me parece importante, isso tudo, quem quiser avançar mais, está naquele meu livro, está no meu livro, eu não lembro agora se é o Juventude Católica ou se é o Religião e Juventude. Eu vou lembrar e vou falar para vocês aqui. Acho que eu não marquei aqui, mas está num desses dois livros meus, que tratam do catolicismo, enfim. Mas daí, esse outro tema que eu quero trazer para vocês né, uma segunda contribuição do Marx, né, acerca dessa sociologia da religião, dessa ciência social da religião, né, ou como o Michel Louvi gosta de chamar, né, sociologia dos fatos religiosos. Eu não gosto muito desse termo, porque esse termo é muito francês, né, é muito durkheimiano. A gente vai entrar depois na obra do Durkheim, a gente vai ver como que o Durkheim trabalha o elemento dos fatos religiosos. Mas esse termo é ainda muito presente na França, inclusive eu trouxe um dicionário francês sobre religião, e o dicionário chama Dicionário dos Fatos Religiosos. Então esse é um termo francês muito comum, e que no Brasil eu traduziria, se eu fosse traduzir, como Ciências Sociais da Religião. Esse é o termo que a gente mais tem usado no campo aí dos estudos de religião, principalmente os sociólogos, antropólogos, né? E qual que é essa segunda ideia? É a ideia de que a religião, né, em condições determinadas, ela pode exercer o papel principal na vida de uma sociedade. Né? Bem, estamos na América Latina, estamos no Brasil, estamos em Goiás, estamos em Goiânia. Então, eu quero que vocês pensem a partir do lugar social onde vocês estão. Goiânia e região metropolitana, né? Sem contar os que estão aí em outros lugares, porque agora nós estamos no remoto, então muita gente, enfim, migrou, né, para um lugar mais confortável para superar essa pandemia que nunca acaba, né? Mas pensando no local social do qual nós estamos inseridos, né, pensar isso, né, esse papel principal na vida de uma sociedade, né? Havendo inclusive a identificação de uma possível relação de causalidade, né, estabelecida por Marx entre a religião e o próprio capitalismo, né, no qual, né, a religião, né, principalmente a vertente protestante da religião, esse protestantismo histórico, luterano, calvinista, né, possibilitou e favoreceu a acumulação primitiva de capital no processo no processo de desenvolvimento do capitalismo. E vocês vão falar, mas Flávio, você confundiu tudo. Essa tese é a tese do Weber. É a tese do Weber. Né? Mas qual que é a diferença aqui que eu estou trazendo do Marx? É que no caso do Weber, o Weber vai apresentar, principalmente em Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, uma versão cultural do surgimento do capitalismo, né? Mostrando como as ideias religiosas de um grupo específico, né, de um determinado grupo específico de cristãos, né, protestantes, deu o impulso, né, inicial do capitalismo. O Marx não está trabalhando com essa lógica. Ele vai dizer que, enfim, da possibilidade, né, de uma possível relação, né, entre essa acumulação primitiva de capital. Mas o que predomina na obra do Marx é a lógica da própria transformação radical do sistema de produção feudal para o sistema de produção capitalista. O elemento fundamental é o elemento econômico, que passa pela questão da própria, enfim, mercância, mas ele não desconsidera em sua obra esses elementos também mais culturais, como a própria prática religiosa intramundana. Não é? O Marx, inclusive, né, daí aqui eu estou pegando uma passagem de um texto do Lovic chamado Marx e Engels como sociólogos da religião. Vocês podem encontrar esse texto online, está na revista Ideias, uma revista da Unicamp, né? Então lá ele vai pegar, né, que há em Marx um reconhecimento da religião como uma das causas importantes das transformações econômicas que conduziram ao estabelecimento do sistema capitalista moderno. A diferença aqui do Weber é que o Weber vai colocar isso como predominante, né, que não é o caso do Marx. Né? O Marx nos apresenta também um elemento significativo para o entendimento da relação das religiões
com a sociedade em geral, né? Ao reconstruir a tese de Engels, né, de que as instituições religiosas, então, enfim, nós estamos falando aqui de dois autores que tiveram um elo muito íntimo, né, na produção acadêmica, na produção não só acadêmica, na produção intelectual, mais amplo do que acadêmico, né, na produção intelectual dos dois, né? Então, assim, o Marx vai reconstituir essa tese do Engels de que as instituições religiosas são um campo de forças propriamente atravessados pelos conflitos sociais, assim como são as instituições em geral, né? A religião ela não passa em branco dessa influência, né? Enfim, das forças da sociedade. O Gramsci vai desenvolver muito isso. Nós vamos ter uma aula sobre o Gramsci, acho que é a próxima aula, não a semana que vem, que semana que vem é o evento do Berger, né? Mas na aula seguinte, daí nós vamos desenvolver melhor isso, né? Então, há enfim, uma leitura que me parece muito produtiva e instigante, que passa por essa lógica de interpretação que eu trouxe aqui para vocês, né? E para eu não, enfim, avançar demais mais no meu tempo aqui, eu vou entrar agora na apresentação rápida de alguns elementos sobre religião e ideologia alemã, alguns apenas, e também alguns elementos sobre religião na crítica da filosofia do direito de Hegel, para além da própria introdução, mas também algumas coisas da introdução que são importantes, tá certo? Então, eu selecionei aqui, né, eu selecionei aqui algumas teses, né, três teses. Três teses, né, que está na minha versão, mas em geral elas aparecem no começo e no final, tá certo? Na minha versão de ideologia alemã, essa aqui é uma versão que eu falo que é uma versão afetiva. Essa versão eu tenho desde a época da graduação, e foi um livro que eu ganhei do meu professor da graduação de ciência política, que é o Marco Aurélio Nogueira, e foi ele que tinha feito a tradução desse texto, mas eu tenho complementado com essa tradução mais recente da Martins Fontes, tem alguns complementos, né? Mas quando você pega, enfim, as teses, né? Então, assim, em geral, o texto tá organizado começa com as teses, né? Ou começa com um prefácio, enfim, mas você tem também nos anexos um esboço das teses. Então, dependente de onde vocês possam encontrar, quem tiver com o texto aí, né? Eu queria trazer para vocês a tese 4, 6 e 7. Essas três teses, né? Das 11, né? Acho que são 11, agora, acho que são 11 teses que ele desenvolve, né? Sobre Forbach, principalmente, né? Vamos lá. Só confirmar aqui, mas acho que são 11 teses, né? Não é isso? Quem confirma para mim? Isso mesmo. Aqui, exatamente. 11 teses, inclusive a tese mais famosa também, acho que do texto. Acho que do texto todo, a frase mais famosa aqui do Ideologia Alemã é: os filósofos se limitaram a interpretar o mundo de diferentes maneiras, o que importa é transformá-lo, né? E daí no esboço, né, lá no esboço, você vai ter basicamente essa mesma frase, é isso, exatamente essa mesma frase, mas a depender da tradução você tem algumas diferenciações, né? Mas daí eu queria pegar, enfim, né, a tese 4, 6 e 7, né, para entender um elemento que é importantíssimo para nós que fazemos ciências sociais, né? E a primeira coisa fundamental, e daí a obra do Marx nos ajuda nisso, é entender que nós, enquanto cientistas sociais da religião, nós não estamos preocupados em saber se existe Deus, se ele não existe de verdade, se ele existe. Nós não estamos preocupados em saber se enfim, aquela manifestação sobrenatural aconteceu ou não, se houve milagre ou se não houve, se realmente a pessoa foi curada ou não foi, né? O que nos importa é entender o impacto dessas crenças de quem acredita em Deus, de quem acredita no milagre, de quem acredita nas forças sobrenaturais, de entender o impacto das crenças na vida social, tá certo? E isso a gente pode fazer de diversas maneiras. A gente pode fazer na perspectiva marxiana, durkheimiana, weberiana, na perspectiva, enfim, de vários segmentos da antropologia, da sociologia, da ciência política, da história, tá certo? A grande questão é que o que tem em comum em todas essas abordagens
é que no campo das ciências sociais da religião, a nossa preocupação é entender, enfim, o impacto da crença, enfim, dos indivíduos nas relações sociais. Isso tem um impacto. Né? É isso o que para nós importa. E é isso que nós temos condições de estudar. Né? A gente tem condições de fazer uma análise sociológica para descobrir se Deus existe ou não existe. Entende? Para descobrir se o milagre aconteceu ou não. Que a gente até pode fazer, enfim, né, uma pesquisa mais jornalística, mais investigativa, para saber se determinado, enfim, milagre aconteceu ou não. Mas não é esse o nosso ponto. Né? E nesse aspecto, a ideologia alemã ela deixa isso muito evidente. Né? Principalmente quando Marx vai mostrar que a ideia de religião, né, daí é uma interpretação, né, enfim, é uma das possibilidades, né? Mas daí quando a gente vê em Marx a interpretação de que o sentido religioso ele é na verdade um produto social, né? Então isso está plenamente, enfim, inserido na lógica da perspectiva que nós temos de entender a realidade religiosa do ponto de vista das ciências sociais em geral. Né? Eu estou falando aqui no campo da sociologia, né, porque eu sou um sociólogo, mas eu sou um sociólogo que estou o tempo todo namorando com a antropologia. Né? Então, quem lê meus textos vai perceber ali que tem ali uma fronteira muito fluida entre sociologia e antropologia. E a partir dessa fronteira fluida, né, a partir dessas duas disciplinas, eu dialogo com outras. Eu dialogo com a filosofia, com a teologia, enfim, né, com a história, mas eu estou nessa fronteira, né, da sociologia e antropologia. Né? Então, é isso. A primeira coisa importante é entender isso. O sentido religioso enquanto produto social. Né? Eu quero entender o produto social e resultado da ação religiosa. E aí, na tese 4, né, ele vai trazer, né, vamos pegar aqui a tese 4. Né? Vou ler rapidinho para vocês aqui a tese 4. Vamos lá. Então vamos lá, na tese 4, né? Então vamos ver aqui tese 4, vou pegar aqui do começo, vamos ver qual que está mais, qual que eu risquei mais aqui. Vamos lá, tese 4. Vamos lá, tese 4, né? Então vamos pegar a tese 4, onde vai dizer o Marx, né? Fourbat parte do fato da autoalienação religiosa, da duplicação do mundo em religioso e terreno. Seu trabalho consiste em dissolver o mundo religioso em seu fundamento terreno. Mas o fato de que este fundamento se eleve de si mesmo e se fixe nas nuvens como um reino autônomo só pode ser explicado pelo autodilaceramento e pela autocontradição desse fundamento terreno. Este deve, pois, em si mesmo tanto ser compreendido em sua contradição, como revolucionado praticamente. Assim, por exemplo, uma vez descoberto que sua família terrena é o segredo da Sagrada Família, é a primeira que deve ser teórica e praticamente aniquilada. Né? Então, enfim, um parágrafo ácido de uma crítica a Fourbat. Né? Então, vocês que conhecem ideologia alemã, vocês sabem que a principal crítica que o Marx faz a Fourbat é que ele não consegue entender a praxis, né? Ou seja, ele não consegue entender a atividade humana sensível, que é a praxis, que é o trabalho dos indivíduos, ou seja, o Fourbat não consegue entender que os indivíduos não são apenas seres filosóficos, genéricos, mas são seres atuantes e pensantes que convivem, né, em grupos sociais. No caso do Marx, ele vai pensar as classes. Né? E ele vai dizer, o Fourbat tem esse defeito, entre aspas, esse limite de tratar os indivíduos como seres, né, pensantes, como um ser genérico filosófico, somente pensante e não atuante. Nessa perspectiva, ele traz o elemento da religião, essa questão da divisão do mundo entre religioso e terreno e da dissolução do religioso no terreno. Né? E é por isso que ele vai considerar a crítica da religião como um ponto de partida. Né? Por que o ponto de partida? Eu volto a falar sobre isso. Se a religião é uma forma ideológica presente na superestrutura, assim como a moral, a ética, a política, enfim, as formas ideológicas em gerais, né, é preciso fazer a crítica dessas formas, porque na perspectiva do Marx, a gente não pode nunca esquecer isso, o materialismo histórico dialético é uma forma de entender a realidade do ponto de vista científico, mas também que parte do ponto de vista dos proletariados.
do trabalhador. Então, na lógica do Marx, olha, para entender o mundo de uma forma mais abrangente, para entender a totalidade desse sistema, eu só consigo entender se eu olho do ponto de vista de quem está sendo explorado, de quem está sendo injustiçado. Quem está sendo injustiçado no capitalismo são os trabalhadores, são os proletários. Então, quando ele olha desse ponto de vista, a primeira coisa que tem que ser feita é a crítica às formas ideológicas, porque as formas religiosas que estão predominando, políticas, éticas, morais, né, as formas ideológicas em gerais, são maneiras, né, de ofuscar a realidade como um todo. São maneiras de esconder a realidade como um todo. Então, são maneiras que vão olhar para a relação social estabelecida na produção e vai mostrar que ela é uma relação de cooperação entre duas classes. O capitalista tem a máquina e os insumos, né? E o que o trabalhador tem, sua força de trabalho, eles se juntam, cooperam entre si e produzem uma mercadoria. Então, inclusive, muita gente ainda acha que é assim, né? A maioria da população. Porque se a maioria da população descobrir que não é assim, ela se rebela, né? Ou pelo menos ela vai ficar um pouquinho mais triste com a sua vida. Então, essas formas ideológicas mantêm essa ideia. Então, como que você supera isso? Partindo da crítica, tendo como ponto de partida a crítica essas formas ideológicas, principalmente a religião. Né? Nós vamos ver depois no Durkheim, mas eu já vou antecipar, o Durkheim vai deixar isso claro, que a forma religiosa é a forma mais bem estruturada, mais bem desenvolvida de controle das massas. Né? O Marx também entende dessa maneira, o papel da religião como um papel preponderante para a manutenção do sistema, do status quo. Né? Daí, depois dessa tese 4, a tese 6, e daí ele vai dizer, né, tese 6 depois a tese 7. Exatamente. Tese 6, né? Fourbard dissolve a essência religiosa na essência humana, mas a essência humana não é uma abstração inerente ao indivíduo singular. Em sua realidade, é o conjunto das relações sociais. Né? Então, ele vai falar em indivíduo humano abstrato, isolado, essa crítica que ele faz ao Fourbard, que não entende, enfim, o ser na perspectiva da praxis, daquilo que ele vai chamar aqui de atividade humana sensível, do trabalho. Né? Então, o Fourbard ele pressupõe o indivíduo humano isolado e não no conjunto das relações sociais, né? Por quê? Porque o Fourbard ele vai conceber a essência humana submetida a essa essência religiosa. Então esse é um outro elemento também que o Marx traz, de crítica da religião como ponto de partida, né? Para superar essa própria lógica daquilo que o Marx vai chamar de materialismo intuitivo, né? Que é esse materialismo da esquerda hegeliana que está presente em Fourbard, por exemplo, né? E depois, para eu já ir avançando no ponto 7, né, na tese 7, por isso Fourbard não vê que o próprio sentimento religioso, isso entre aspas, é um produto social e que o indivíduo, abstrato por ele analisado, pertence a uma forma determinada de sociedade. Ou seja, o sentido religioso volta aqui com força como produto social, né? E daí aqui que está, enfim, né, talvez um elemento importantíssimo para nós que somos cientistas sociais da religião. Né? A ideia de que a religião ela não é nada mais, nada menos do que uma criação do próprio ser humano. Né? Essa é a interpretação marxiana na sua essência. A religião é uma criação nossa, né, dos seres humanos. É uma invenção humana. Né? Enfim, espero não chocar os crentes e religiosos da sala. Não está proibido ter crença, né? Estou trazendo aqui só uma interpretação sociológica, enfim, do campo das ciências sociais, e no caso dessa interpretação marxiana, que é muito ácida, apesar de estar previsto, pelo menos da minha interpretação na obra de Marx, esse duplo caráter da religião como contestadora ou como né, mantenedora do social. Seja contestadora ou seja mantenedora, a grande, né, a grande contribuição do Marx na essência, né, do que é a religião é dizer a religião é uma criação do ser humano. Tá certo? Bem, quando eu estava fazendo faculdade, nessa aula, eu tinha um amigo que era muito cristão e ele não voltou mais. Espero que não aconteça isso com vocês, tá? Espero que vocês terminem pelo menos a disciplina. Mas eu, para encerrando, né, porque eu falei que era 40 minutos, deu 40 minutos, eu acho. Eu só vou trazer mais um elemento importante aqui da crítica da filosofia do direito de Hegel, né?
Porque o Marx, daí na crítica da filosofia do direito de Hegel, ele vai também deixar um elemento importante que é fundamental para a obra dele, inclusive para a gente entender por que o Marx não avança nesse debate da religião. Porque nesse texto da crítica da filosofia do direito de Hegel, ele vai dizer que se, enfim, a crítica da religião é o ponto de partida de toda a crítica, será necessário fazer essa crítica, mas logo em seguida passar da crítica da religião para a crítica da política, né? Ou para a crítica das outras formas ideológicas. Aqui ele foca na política, mas para a crítica das outras formas ideológicas, no sentido de que não é só, enfim, as formas religiosas que a gente precisa entender e criticar, mas são todas as outras formas, inclusive éticas, morais, enfim, né? Daí é nessa perspectiva que o texto também avança e traz uma chave de leitura para entender a própria obra do Marx, a obra mais madura do Marx, onde ele cai de cabeça nesse debate sobre as estruturas políticas e econômicas da sociedade, né? Então, gente, para fechar aqui essa minha primeira apresentação, né, é importante entender, né, que o Marx ele parte da crítica da religião, né, para questionar a realidade do capital, do capitalismo, para em seguida apresentar o proletariado como a classe emancipadora, a classe realmente capaz de transformar essa realidade, né, e tudo isso estabelecendo uma ligação entre teoria e praxis. E é por isso que é fundamental a ideia, teoria e prática, né? E é por isso que é fundamental a noção dele de praxis, enquanto atividade humana sensível, e atividade humana sensível no sentido de que nós, seres humanos, na relação entre nós, indivíduos, e de nós com a natureza, nós transformamos a realidade e somos consequentemente transformados com ela. Ou seja, essa relação dialética das relações sociais é fundamental na obra do Marx, para entender a obra do Marx e para entender, sobretudo, no nosso caso aqui, a crítica que ele faz da religião, enquanto uma forma ideológica. Em princípio era isso, né, para ficar no meu tempo. Eu vou aqui agora parar a gravação para garantir aí que vocês falem mais tranquilamente.